Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Eu sou Marcos Mesquita e hoje, aqui no primeiro Encontro Nacional de Violeiros Online, venho trazer um estudioso da viola, mestre de muitos violeiros, que tem contribuído e muito com o desenvolvimento técnico da violeirada e com a ampliação da concepção do que vem ser este instrumento chamado viola caipira, viola brasileira ou viola de 10 cordas. Com suas composições audaciosas e seus arranjos inovadores, vem se desenvolvendo a cada dia, mostrando as amplas possibilidades deste instrumento e se tornando cada vez mais uma referência quando se fala em viola caipira. Com vocês, Ivan Vilela. Meu nome é Ivan Vilela, eu sou nascido em Itajubá, Minas Gerais, caçula de uma família
muito grande, fui o 13º filho e cresci num ambiente onde não havia propriamente músicos, mas se ouvia muita música. Uma irmã bitomaníaca, um irmão que só ouvia música clássica, vários que ouviam música popular brasileira, música da contracultura estadunidense. E papai era ferroviário e com uma família grande para viver, numa casa grande tinha que ser numa casa na periferia. E a periferia numa cidade pequena, ela está muito mais ligada ao universo rural do que propriamente uma periferia como a da cidade grande. Então eu fui vizinho de um palhaço de Folias de Reis que me marcou muito, me lembro muito dele. E cresci nesse ambiente. Isso me motivou, já com 20 e poucos anos, a começar pesquisas, sobretudo de congados e folias, em Minas Gerais e interior de São Paulo. Eu comecei a fazer história com 21 anos, com 22, estava no 2º ano, abandonei o curso, gravei um LP e fiquei tocando até os 26, quando eu fui fazer então um curso de composição musical na Unicamp. Eu fui aluno do Almeida Prado, era um curso longo de 6 anos, e foi lá que eu comecei a tocar viola. Eu tocava violão e com 30 anos de idade, eu recebi uma encomenda para compor uma ópera caipira. E eu imaginei que uma ópera caipira certamente teria uma viola. E foi aí então, em 1992, que eu comecei a tocar viola, aprender o instrumento. Tive referências fundamentais aí, que eu sempre cito, que eu escutei muito, né? Foi o Antônio Madureira, do Quinteto Armorial, o Almir Sater, o Tavinho Moura e o Renato Andrade. E no universo da música caipira, vários violeiros, escutei vários, tirei músicas de vários deles, né? Então essas foram as minhas principais referências. E em 98 eu gravei um disco de viola, é um disco de composições minhas, né? E mais pra frente fiz um disco de arranjo, que eu sempre trabalhei muito com cantoras e esse, no caso, arranjos para viola instrumental mesmo, né? Essa música que eu toquei, Viola Quebrada, do Mário de Andrade, está contida nesse disco, né? Um desses arranjos.
Essa música eu compus em homenagem ao Antônio Madureira, o movimento armorial. A música se chama Armorial. A viola, ela, na medida em que ela foi me tomando aos poucos, né, ou muito rapidamente, ela acabou tornando-se a minha principal porta-voz, sobretudo das coisas que eu não consigo dizer com palavras. Ela foi me suscitando, além do caminho da composição, a esse outro caminho dos arranjos, né? E eu senti, às vezes, falta de uma tessitura maior no instrumento, que acabou me motivando não a colocar mais cordas. Eu até pensei numa viola uma época com 10 cordas e 2 baixos, mas sobretudo a trabalhar a ideia de parar de pensar o instrumento como um instrumento de 5 pares de cordas, mas pensá-lo como um instrumento de 10 cordas, que pudessem ser tocadas independentemente, né? Tocar os 5 pares, mas também tocar as cordas independentemente. Então foi um processo interessante que eu resolvi então abrir um pouquinho assim a distância entre as notas do mesmo par. E quando eu abri essas distâncias, eu comecei a tocar e fazia um flange, não era mais um pan, era um paran que fazia, porque as notas estavam mais distantes. Eu tive que aumentar a velocidade do toque. E para aumentar a velocidade do toque, aumentou o volume. Porque um dos principais recursos de se tocar uma nota com mais volume é tocar ela com mais velocidade, né? Basta a gente imaginar um veículo batendo a 10 km por hora e a 100. Então foram aí uns 15 dias mais ou menos tentando tocar com velocidade, porém sem volume, tirando a mão. Então quando eu comecei a trabalhar essa ideia das 10 cordas, o movimento na mão direita ficou muito diminuto, muito pequeno. Isso e para conseguir um resultado sonoro mais expressivo, me deu muita dor muscular, né, que está mexendo com uma musculatura fina de uma maneira diferente. E o que me ajudou muito nesse processo foi um trabalho com técnica de Alexander, com a amiga Regina Vieira, que me orientou muito a tentar começar a pensar, não tentar, mas começar a pensar a mão de uma outra maneira. E aí surgiu uma coisa muito interessante que me deu muita noção de gravidade, né? Na realidade, para tocar quando toca várias notas, para tocar uma mais forte, você não precisa tocar aquele dedo específico com mais força ou com mais velocidade, mas trabalhar essa ideia do peso da mão. Então, com a gravidade para baixo, destaca mais a corda de baixo. Com a gravidade menos para baixo, toca mais a corda de cima. Com o polegar a mesma coisa, traz o ponto de articulação para cima, toca mais a nota de cima. Começa a descer o ponto de articulação, começa a pegar mais a corda mais grave. Então todo o movimento começou a ser trabalhado na medida em que eu pensava essa questão da gravidade, de posicionamento da mão, que vai modificando o tempo inteiro. E essa mão mesma coisa, né, com o cotovelo orientando toda a modificação, né? Um exemplo disso pode ser um trecho aqui da música Doma, do Zé Gomes e do Almir Sater, né? Trecho no interlúdio que eu fiz para essa música, para esse arranjo, que acho que fica bem explícita essa ideia de ter esse movimento nas agudas e ter esse nas cordas de baixo, né? Então,
Isso me motivou a começar a fazer uma série de arranjos utilizando sempre esse recurso, né? Aí eu gravei em 2006, foi lançado em 2007 o disco 10 Cordas. O 10 Cordas foi um disco onde eu tocava Chico Buarque, Milton Nascimento, Edu Lobo, Tião Carreiro, coisas do folclore, Pereira da Viola também, enfim, uma mistura imensa de músicas, sempre utilizando esse recurso das 10 cordas, né? Modinhas, choros, enfim, músicas diversas, né? E no ano de 2004 eu comecei a dar aula na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Música, num bacharelado que foi aberto para viola brasileira. O que foi muito interessante, porque foi a primeira vez que a gente vê a viola entrando dentro de uma universidade, né? Que a gente viu a viola entrando numa universidade e, de certa forma, a cultura popular, que a viola expressa uma parte bastante graúda dessa cultura, sobretudo no centro-sudeste do Brasil e no nordeste, entrando pela porta da frente, né? Eu já havia feito um mestrado que foi em cima da composição da ópera caipira mesmo, né? E depois, já na USP, fiz um doutorado na área de psicologia social, trabalhando com memória oral, onde o resultado do trabalho, do doutoramento, virou um livro chamado Cantando a Própria História, Música Caipira e Enraizamento, mostrando como que a radiodifusão da música caipira na cidade grande contribuiu para que esses migrantes não perdessem de todo as suas raízes, uma vez que essas músicas estão contando histórias e, por conseguinte, estão transmitindo valores. Foi uma pesquisa muito rica para mim, esse mergulho dentro desse universo mais histórico da música caipira, que o musical eu já havia feito, né? Sobretudo na época que eu criei a Orquestra Filarmônica de Violas em Campinas, no ano de 2001, a convite do prefeito Toninho, e eu montei essa orquestra, fiquei na frente dela durante 10 anos e tentei mudar um pouquinho esse padrão dos arranjos por orquestras, que em grande parte essas orquestras reproduziam a ideia da dupla caipira, né? Então era uma grande parte acompanhando e uma pequena parte solando. E eu comecei a trabalhar com uma ideia de abrir em até 7 vozes, né, diferentes, inclusive utilizando a viola como instrumento percussivo, também eram só violas que faziam tudo, né? A gente gravou 2 discos no período que eu estive à frente dessa orquestra, e um deles foi indicado para o Prêmio Rival BR na categoria Atitude, e foi uma coisa muito gratificante, né? Uma outra motivação que eu tive foi tentar criar uma independência do polegar com uso em relação aos outros dedos, né? Então compus uma música chamada A Força do Boi, que tem essa ideia da batida do boi todinha no polegar, né?
é boi. Bandeira, navio, cowboy, é boi. Estrela, torna maiado, robô. Oi, é boi, hey, boi. Vai vermelho, cowboy. A viola, antes de ser um instrumento caipira e rural, que é toda a alusão que a gente faz à viola, né, ela foi um instrumento urbano. Um instrumento muito tocado, desde os 1580, há registros de viola sendo tocado no Recife. No século XVIII e XIX, largamente no Rio de Janeiro. Até a metade dos 1800, foi o principal instrumento acompanhador de cantantes no Rio de Janeiro. Então é muito importante que a gente pense a viola como um instrumento sem fronteiras, né? A gente não pode reduzir a viola a uma dimensão cultural, sendo que o Brasil é um país multicultural e a viola expressa essa multiculturalidade. Então, uns tocam pagode, gostam muito, outros não tocam e gostam muito, né? E não é isso que qualifica um violeiro, de saber tocar uma coisa ou outra. Mas o que qualifica o violeiro é gostar de tocar viola, sobretudo.
A viola é um instrumento que tem ganhado uma outra dimensão nas últimas 2 décadas. E eu imagino que haja alguns fatores como esse efeito colateral a essa tentativa de globalização, que é na realidade uma tentativa de uniformização das culturas a partir da via do consumo. Isso acabou gerando, ressaltando valores locais e regionais no mundo todo. Eu acho que a viola se ancorou nisso, na ideia também ecológica de preservação das diversidades naturais e culturais. Fez com que surgisse até um segmento, aí o próprio mercado fonográfico já desde a década de 80 começou a investir na chamada música étnica. A presença do Almir Sater em telenovelas foi inconteste também, ajudou a mudar muito diante do grande público quem é que tocava viola, que antes era uma imagem muito depreciativa, né? O nosso homem do campo, sempre tocando coisas maravilhosas, mas nesse processo sócio-histórico foi muito depreciado por conta do êxodo rural. Essas culturas rurais que representavam em grande parte a viola foram depreciadas junto. E eu acho que também uma desilusão com um certo sonho da cidade grande fez as pessoas agora voltarem a resgatar valores que outrora fizeram parte de suas vidas, né? E valores belíssimos, são valores camponeses no Brasil, já enumerados por diversos pesquisadores. A solidariedade, a honestidade, a fidelidade à palavra dada, que no mundo onde não tem escrita a palavra tem muito valor, e que bom que tem valor, né? E a independência moral. E eu acho que uma amostra disso é essa quantidade, são mais de 100 orquestras aqui no estado de São Paulo, Minas Gerais também tem um grande número, e orquestras de viola que no fundo não são somente grupos que reúnem músicos ou pessoas interessadas numa ideia puramente musical, mas é sobretudo numa ideia de preservação de valores que são narrados nessas músicas. E quando a gente pensa em viola, é muito importante que a gente pense no nós, sempre na primeira pessoa do plural e nunca do singular. E eu estou aqui diante de 2 figuras que eu acho notáveis, vocês não vão cortar isso não, tá? Na edição, que é o Marquinhos Mesquita, o Marcos Mesquita, e o Vitor Mesquita, filho dele, que sempre estão pensando a viola de forma plural. O fato dela não ter tido uma metodologia no Brasil, um estudo definido, fez com que cada violeiro desenvolvesse a sua forma. E é aí que mora a riqueza. Quanto mais diversidade, mais bonito fica o mundo. Então, ao mesmo tempo, ela é plural e é singular na maneira de cada um tocar. Parabéns a esses 2 músicos que pensam sempre no plural, pensam sempre na segunda pessoa do plural quando se fala de viola, pensam sempre em nós e nunca em eu. E é para vocês que vai essa homenagem agora ao